A oração em línguas é para todos os cristãos? A doutrina da oração em línguas é, sem dúvida, um dos temas mais polêmicos dentro do cristianismo contemporâneo. Muitas igrejas carismáticas e pentecostais ensinam que todos os crentes devem buscar esse dom como evidência do batismo no Espírito Santo. No entanto, uma análise séria das Escrituras nos leva à pergunta: a oração em línguas é para todos os cristãos? A primeira referência ao dom de línguas ocorre em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. No entanto, um exame cuidadoso desse texto revela que as línguas faladas eram idiomas reais, compreendidos por diversas nações ali presentes. Atos capítulo 2, versículo 6 ao 11. Isso sugere que o propósito do dom de línguas era comunicar o evangelho a diferentes povos, e não uma experiência estática individual. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo lista o dom de línguas entre outros dons espirituais, mas deixa claro que nem todos receberiam esse dom. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Isso no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 29 ao 30. A resposta implícita de Paulo é um claro não. Portanto, não há base bíblica para afirmar que a oração em línguas é para todos os cristãos. De acordo com 1 Coríntios capítulo 14, o dom de línguas servia a um propósito específico, dentro do plano redentivo. De sorte que as línguas são um sinal, não para os cristãos, mas para os incrédulos. E a profecia não é sinal para incrédulos, mas para os que creem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Isso indica que o dom de línguas não era um instrumento de edificação pessoal, mas um sinal para os incrédulos. No contexto do Novo Testamento, esse dom autenticava a mensagem apostólica e confirmava o novo plano da revelação de Deus. Uma visão reformada clássica sustenta que certos dons sobrenaturais, como o de línguas, cessaram com a conclusão da revelação bíblica e o fim da era apostólica. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, dizendo o seguinte: a caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. O termo cessarão, usado aqui, sugere que o dom de línguas tinha uma função temporária e limitada. Na teologia reformada, a preeminência da palavra de Deus na vida cristã é um princípio inegociável. Paulo ensina que a edificação da igreja se dá pela proclamação da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Isso reforça a ideia de que a pregação e o ensino são os meios ordinários pelos quais Deus comunica sua graça e não experiências estáticas. Com base nas Escrituras, podemos concluir então que o dom de línguas foi dado, sim, para um propósito específico e não para todos os cristãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29 ao 30. Segundo, as línguas no Novo Testamento eram idiomas reais e compreensíveis, lá em Atos capítulo 2, versículos 6 ao 11. Terceiro, o dom servia como um sinal para os incrédulos e não como um instrumento de edificação pessoal. Isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Quarto, os dons apostólicos cessaram com a conclusão da era apostólica e a formação do cânon bíblico. Isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. E por último, a edificação da igreja se dá pela pregação da palavra e não por manifestações estáticas. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, afirmar que todos os cristãos devem orar em línguas é distorcer o ensino bíblico e desviar o foco daquilo que realmente edifica a igreja, a sólida doutrina baseada na palavra de Deus. Que
possamos buscar não experiências sensoriais efêmeras, mas o verdadeiro conhecimento da Escritura e uma vida cristã fundamentada na soberania de Deus e na suficiência de sua palavra. Se essa exposição te edificou, deixe seu comentário, compartilhe e inscreva-se no canal.